Tivemos a apresentação em Resende e a escola nos recebeu muito bem. As crianças também estavam muito felizes. É sempre muito gostoso quando a gente olha assim para a plateia, para as crianças, e elas estão com o olhar brilhando assim para receber. As apresentações nas escolas mexem muito comigo porque a gente acaba levando a nossa estrutura toda para um lugar onde não tem muito acesso, né? Teve shows assim na escola, eu lembro de Atibaia, que as crianças enlouqueceram, parecia um Rock in Rio, esse frenesi do que a música causa, né? É um grande presente você chegar num lugar que ali rola só um espaço de recreio, um espaço de jogar bola e tal, pode se tornar um espaço de show. Às vezes na nossa profissão de artista, a gente acha que tem que ter o sucesso. E acho que a gente tá subindo esses degraus da nossa história. A gente foi igual galinha, assim, né? De grão em grão. E eu não sou contra o sucesso, não faço apologia a não ter. Mas eu acho que mesmo tendo, a gente tem que continuar fazendo esses trabalhos. O artista vai onde o povo está, né? E às vezes é isso, é carregar caixa, é montar, é ficar cansado. Teve dia que a gente fez 2 apresentações na escola, mas a gente sai com uma alma totalmente maravilhada, assim. Grande Procurino, eu quero um acorde de dó médio. Aí, intrigante. Acho que é muito importante para a formação das crianças mesmo, ter acesso a esse tipo de apresentação, a ver palhaços tocando instrumento, cantando, estar dentro da escola delas, essa troca também do afeto, porque a escola é um lugar que é quase a segunda casa da criança, né? O quê? Eu esqueci de assinar o bilhete! Então a gente chega ali naquele espaço e precisa ter um afeto para poder tomar conta ali e fazer o circo, a palhaçaria, a música acontecer. E pra gente também é uma experiência muito gostosa, uma troca também de muito afeto. Eu fui para a escola de circo com 11 anos de idade. Eu era muito novinha. Quando eu vi os palhaços, eu imaginava, não, palhaça eu nunca vou ser. Porque o meu mestre lá, meu grande professor da escola, falava que o palhaço era aquele que dominava muito bem todas as técnicas. Para ele poder fazer tudo errado, primeiro ele tinha que aprender a fazer tudo certo. E eu achava muito difícil. Para mim era muito mais fácil aprender a dar uma cambalhota ou fazer um movimento no trapézio do que, de alguma forma sutil, fazer alguém rir. E aí só fui pensar em ser palhaça quando eu entrei no teatro. Fazia improvisação e aí juntou tudo numa coisa só. O circo, a improvisação, virou palhaço. Em Resende, o espaço da escola era um espaço complicado porque a gente se apresentou numa quadra, para mim que estava passando em obras, assim. Então tinha um pedreiro que estava lá fechando a parede. É o que eu digo, que a gente sempre se surpreende. A gente imaginou os pedreiros já parando e falando, saco, esses caras vão atrapalhar meu trabalho. E a gente percebeu que os caras estavam lá assistindo junto com as crianças. Foi muito maravilhoso perceber isso também. Só faz a gente reafirmar algumas coisas quanto o espetáculo é para todo mundo mesmo, literalmente, para todos. A arte chega em todos os lugares, em todas as camadas, em todas as idades, não tem jeito. Sensibiliza mesmo as pessoas. E a gente até depois conversando com um desses pedreiros, ele falou, eu fiquei muito emocionado de ver as crianças ali felizes e pulando e dançando. Então, acho que foi uma experiência que a gente sentiu uma dificuldade ali no começo, que eu acho que a coisa como um todo acabou contornando, assim. A arte na escola, eu tive bastante contato, assim. Todas as escolas que eu passei tinha aula de arte, né? Eu sempre estava envolvida com as danças, apresentação pro Dia das Mães, pra festa junina, essas coisas. Eu sempre estava envolvida de alguma maneira artística. Eu queria dançar, queria desenhar. Mas eu sempre de pequeno fui muito ligado a músicas. Na verdade, eu morava num prédio que tinha um baterista, morava na cobertura e ele vivia tocando. E aí, eu ouvindo aquilo, eu tentei fazer minha bateria com panela, baú,
áudio e tal. Aí uma vez eu tocando, ele lá de cima, ele viu que eu tava batucando, ele falou, você quer subir aqui? E aí minha mãe foi lá, eu vi a bateria, né? Ele era esses bateristas bem de glam rock, assim. Acho que a primeira banda que eu comecei a gostar, fora a música popular, né, que eu via com a minha mãe, era o Queen, mas eu não conseguia diferenciar os sons ainda, né? Mas foi isso, assim, a primeira proximidade com música. Quando no final da apresentação as crianças vêm abraçar a gente, é a coisa mais gostosa, assim, não tem coisa mais gostosa que abraço de criança. Vamos retornar agora à nossa conversa. Eu estava falando, Chico. Eu sou o grande pai do Chico Val. Eu vou falar aqui de Estamos aqui, vamos trabalhar no Missa. Sou palhaça Guadalupe, eu estou na orquestra desde 2015. Também estou na Orquestra Modesta desde 2015. A gente começou com um show de carnaval, que era um elenco de 10 a 12 palhaços, um elenco grande. E aí depois teve esse projeto que reduziu o elenco para 5 palhaços. Era o Fernando Slich que fazia o maestro, depois ele foi para Portugal e aí eu assumi o lugar dele de maestro na orquestra. Sou palhaço, meu palhaço chama Tiwi. Não sou palhaça, sou professora. Existe uma seriedade que a gente precisa, às vezes, soltar, né? Se implicar. Sou palhaço Propolino, estou na orquestra desde 2015. Estou na orquestra desde 2017, entrei pelo carnaval também. Eu sou malabarista. Eu sou professora, não sou palhaça ainda. Sou ator. Sou palhaça, trouxe um monte de coisa que eu comprei pra você tocar, mas sim, sério, tem uns 10 instrumentos ali, tudo assim diferente, gente. Aí vocês fazem alguma coisa aí. Quando eu fui a Nova York, visitar a minha mãe. Na oficina de Resende foi o lugar onde a gente teve o público mais diverso que a gente encontrou, porque teve um casal, um palhaço e uma professora, que levaram o filho deles, 2 filhos. E os meninos fizeram a oficina, os pais fizeram a oficina. Foi muito bonito de ver também um palhaço com o filho. Ele chamava Leandro, esse jovem com necessidades especiais. Botou o universo dele. E foi bom, porque a energia de criança é isso. Criança é luz, né? E eles deixam o espaço diferente, né? Onde a criança chega, ela muda a energia do lugar. É um outro cuidado, né? De você passar uma didática de palhaço, de música para criança. É bem diferente do adulto, né? Tem que ter mais delicadeza, tem que ter mais cuidado. É uma coisa mais lúdica, não tão teórica e maçante, né? Tem que ser mais tranquilo. Tinham palhaços, tinham professoras, pessoas de idades variadas, de criança à terceira idade. Então, pra gente foi um desafio, que a princípio não era um grupo tão heterogêneo como o de Curitiba, por exemplo, mas a gente conseguiu, aos poucos, ir entrando um pouquinho no universo de cada um. Passo a passo, dominando cada etapa, porque na orquestra funciona dessa forma também. A gente domina primeiro as músicas, depois domina a movimentação em cena e depois junta a palhaçaria, a movimentação e a música. Sempre levar o olhar do palhaço, a escuta do palhaço, o jeito de falar, o jeito de agir do palhaço, mesmo a gente não estando com o nariz. E é uma coisa legal que a gente atinge todo o público, todas as camadas, não uma só. Isso é bacana. E o mais bonito é que cada um pôde botar o seu universo, sabe? A família completa, o pai e o filho, os artistas. Então foi muito legal ver a expressão de cada um. Em Resende, a gente fez numa tenda montada com apoio da prefeitura, com apoio do patrocinadora, da Arcelor. Toda a estrutura, basicamente, foi levantada para essa apresentação acontecer. E como é um espaço que sempre estava recebendo essas apresentações por esse edital da Arcelor, a população, de uma maneira, já sabia
que ali naquele espaço ia acontecer uma apresentação. Então, a gente foi montando, essa coisa de você estar montando e as pessoas estarem passando, e aí você falar, logo mais, às 16 horas, às 18 horas, o que quer que seja, assim. Vamos arrebentar a boca do balão, não vemos aqui pra brincar, não vemos. Eu me lembro muito dessa coisa circense, sabe? Do circo tá passando pela cidade e falar, daqui a pouco a gente vai fazer. Canções para os pequenos ouvidos da Orquestra Modesta. Ei, minha boca tá firme. Vamos falar de rua, de praça, de quadra de escola. A energia do espaço aberto ela é muito diferente da energia do teatro. Ela exige, sim, um pouco mais do palhaço. Se for rua ou praça, sempre tem um carro passando, caminhão, o cachorro que passa perto do palco, sempre tem o bêbado da cidade. E quando a orquestra vai fazer espaço aberto, eu gosto muito porque tem esse tete-a-tete com o público, né? A gente tá mais pertinho, então essa troca de energia eu sinto que é bem maior dos dois lados. Teatro de rua é uma escola também, né? Com outros grupos, eu acho que eu tenho 650 apresentações na rua. A pessoa que tá na rua, ela passa, e se você não chama a atenção de uma forma com o figurino, com a sua interpretação ali, ele se desinteressa e vai embora, né? O foco pode mudar, porque tem interferência sonora, né? Existe uma diferença de interpretação, assim, né? De brincadeira, de ser uma coisa mais popular, né? A orquestra é popular, as letras têm um conteúdo ali da infância, de lembrança. É que eu acho que às vezes fica mais lúdico dentro de um teatro, porque algumas cenas podem acontecer de alguns sons de sonoplastia um pouco menor, assim, que pode funcionar mais no teatro. Na rua a coisa às vezes tem que ser um pouco mais grandiosa, não em volume, mas tem que ter uma alegoria diferente de um palco de teatro. Você não consegue colocar um carnaval dentro de um teatro. Então a diferença é essa, assim, é a alegoria que traz. Mais um. E em Barra Mansa foi uma cidade mais difícil ainda, porque a escola, né, era já de crianças um pouco mais velhas. E aí a gente falou, vixe, a gente vai sofrer aqui, porque já são adolescentes, já é mais difícil, um público mais difícil. Mas foi divertidíssimo, eles se divertiram pra caramba. Eu sei que todo mundo gosta de cantar, no debate do chuveiro em qualquer lugar. Uma notinha pra cá, uma notinha pra lá, 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 e lá, lá. Eu acho que tem uma coisa da gente talvez subestimar um pouco as crianças, nesse sentido de, fala muito com as crianças mais jovens, com as crianças mais novinhas, e as crianças mais velhas vão achar essas piadas bobas. Mas as crianças mais velhas percebem outras piadas que as crianças mais novas não percebem. Então eu acho que tem um jogo muito legal aí Então talvez com uma criança mais velha eu vou poder brincar de um outro jeito que eu não posso brincar com a criança mais nova. As crianças mais velhas pegavam super a parte do funk. É isso, você acaba englobando um público diferente de uma outra forma. Eu acho que eu não pensava em ser palhaço quando era criança, assim. Eu tinha uma proximidade com a arte de maneira geral, mas eu tinha assistido a novela Rei do Gado e eu queria ser o Rei do Gado. Queria ser fazendeiro. Minha primeira ideia de trabalho e profissão foi no canto da novela. Eu queria ter bois e vacas e tudo mais, e montar cavalo e essas coisas. Dentro da palhaçaria, a gente tem pouca referência do que é ser palhaça. A gente segue buscando as nossas próprias referências a partir de nós mesmas e das outras também que estão na mesma busca. Como meu pai é artista plástico e minha mãe é artesã, eu acho que sempre teve esse contato, esse enamorar assim com o fazer artístico, né? Foi através do teatro que eu encontrei essa coisa da palhaçaria. Mas eu me lembro agora, o primeiro contato que eu tive com uma aula de teatro foi aos 10 anos, mais ou menos, uma vivência que teve na cidade em que eu morava. E eu lembro de sentir um start, assim, sabe? Um clique mental, assim, você fala, nossa, caraca, isso é muito legal. Talvez eu não queira ser o Rei do Gado.
Eu acho que o espaço aberto, ele dá mais a possibilidade de estar mais conectado com o público, porque normalmente não tem palco, às vezes tem, às vezes não, mas faz com que a gente consiga ter um olhar mais direto. E isso dá uma proximidade para o espetáculo, assim, acho que normalmente deixa ele mais vivo, mais festejado, assim, mais brincado. Tinha um espaço coberto, basicamente, para a gente apresentar, mas literalmente era a rua. E foi muito engraçado, porque a gente chegou lá, quando a gente começou a montar, a gente percebeu que estava exatamente num ponto onde estava tendo uma corrida na cidade. E aí a gente estava montando as coisas e um monte de corredor passando atrás da gente, basicamente. Foi muito legal, porque as pessoas saíram dessa coisa da corrida e vieram assistir a gente. Então, esse imprevisto que a rua traz, de uma maneira, é muito legal, é muito interessante. Viva! Viva a educação e a cultura! Viva! Meu pessoal, obrigado!